Nós temos aqui ministrado, estou tentando ganhar tempo aí, sobre batismo do Espírito Santo, plenitude do Espírito Santo e transbordamento do Espírito Santo. Para muitas pessoas hoje em dia é um assunto até que não tão estranho, mas para alguns ainda não passaram por essa experiência do batismo do Espírito Santo, revestimento de poder. O Pentecoste aconteceu mais ou menos há 2000 anos atrás, e muitas pessoas, milhares de pessoas nas igrejas, não passaram ainda pelo batismo do Espírito Santo. Por exemplo, na sexta-feira nós estávamos aqui orando, várias pessoas foram abençoadas, houve algumas manifestações espirituais, e algumas não sentiram nenhuma manifestação espiritual. Isso não quer dizer, amados irmãos, que você não teve uma experiência, ou que também não foi batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo manifesta a cada um de acordo com o seu modo de ser, né? Ele respeita a nossa individualidade, mas importante é buscarmos o poder de Deus sobre nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso 18, o texto que nós lemos de manhã. Vai ser mais ou menos uma sequência daquilo que nós falamos, usando um outro direcionamento. Eu quero dizer para vocês que vou utilizar parte dessa reflexão. Estava lendo ali o livro Plenitude do Espírito Santo, de John Stott. Peguei alguns assuntos importantes, eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho de uma tremenda riqueza, e a igreja precisa ser ministrada nesse tempo. Às vezes, acontece muitas coisas dentro da igreja, existem muitos movimentos da igreja. Nós planejamos muitas vezes, reunimos as comissões, fazemos o plano de ação para a igreja a nível anual, e muitas vezes sem a presença do Espírito Santo, porque nós planejamos e muitas vezes pedindo para Deus o Espírito Santo assinar embaixo. Quando chega no final do ano, vamos fazer uma análise, uma reflexão, né? Um levantamento do que nós conseguimos realizar daquele planejamento, e muitas vezes vem a decepção, porque não alcançamos aquilo que havia planejado. Por quê? Nós planejamos muitas vezes sem a presença e direção de Deus. É importante sermos guiados pelo Espírito Santo. E o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18, texto que nós também compartilhamos de manhã, é um texto muito conhecido, né? Que muitas pessoas já sabem aí decor, mas vamos ler aqui na palavra de Deus, para que você tenha o uso, a prática da palavra de Deus também. Então, Efésios capítulo 5, verso 18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Hoje de manhã está uma grande bênção a ministração, né? Palavra de Deus, ontem à noite também. E eu quero falar um pouquinho para que a gente possa entender o que é batismo do Espírito Santo, o que é plenitude do Espírito Santo, o que é revestimento de poder, né? Vou tentar falar nessa meia hora aqui, mais ou menos, que eu tenho aqui. E a vida cristã, ela começa com uma vida no Espírito Santo. Não tem como você começar a vida cristã sem você ter uma experiência viva com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te leva a conhecer a palavra, não é verdade? Foi Ele que trouxe você a conhecer a palavra. Você teve contato com a palavra de Deus, porque o Espírito Santo preparou todo esse caminho para que você pudesse conhecer Jesus. Amém? Eu estava dizendo ontem à noite que quando Deus resolveu então, nesse universo de reino de Deus, ou nesse cosmovisão de reino, quando Ele estava arquitetando a minha salvação, a sua salvação, Ele reuniu lá em pequeno grupo, né, para que pudesse arquitetar as nossas vidas, porque de acordo com Efésios 1:4, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que pudéssemos viver uma vida santa, justa e piedosamente, para que vivamos em amor. Então, amados irmãos e irmãs, quando Ele nos escolheu, quando Ele preparou tudo isso aí, o propósito de Deus primeiro era revelar o seu Filho à humanidade. Ele usou então os profetas, eu dizia isso ontem à noite, né? Para que anunciasse a vinda de Cristo. Jesus Cristo veio, Ele preparou os discípulos, a humanidade, para receber o Espírito Santo.
E hoje é o tempo do Espírito Santo. Amém? Hoje é o tempo do Espírito Santo de Deus. Nós devemos desenvolver essa intimidade de adorá-lo, de declarar o nosso amor para com Ele. E muitas pessoas têm dificuldade de orar ao Espírito Santo. Lá em Romanos 8:26 fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor, é o nosso ajudador. Ele intercede por nós como um gemido inexprimível. Ele nos capacita, né? Ele está sempre conosco. Ele é o nosso guia, o nosso orientador. Então nós temos que nos relacionar com Ele. Não tem outro jeito, né? Porque quando Jesus Cristo foi, Ele diz: eu vou mandar o Consolador, não vos deixarei órfão. Então hoje é o tempo do Espírito Santo. Amém? Então a vida cristã é vida no Espírito. Eu creio que você que nasceu de novo, aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você deve concordar com isso. Amém? Você concorda? Seria impossível ser cristão sem falar em viver e crescer como cristão e sem o ministério glorioso, abençoado do Espírito Santo de Deus. Ele que nos impulsiona para falar, pregar e testemunhar. É isso que Lucas fala lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Tudo que temos, tudo que somos como cristãos, nós devemos a Ele. Assim, amados irmãos, cada cristão tem uma experiência do Espírito Santo desde os primeiros momentos da sua vida cristã. Quando você aceita Jesus como Senhor da sua vida, você arrepende dos seus pecados e convida Jesus para morar, reinar na sua vida, você recebe o dom do Espírito Santo. Amém? Que ainda não é o batismo do Espírito Santo. As pessoas fazem confusão entre receber o dom do Espírito Santo na conversão e o batismo do Espírito Santo. Muitas pessoas, quando aceitam Jesus, entregam a sua vida a Jesus, recebem o dom do Espírito Santo e também recebem o batismo do Espírito Santo. Aconteceu com o apóstolo Paulo, quando nós ministrávamos de manhã sobre esse assunto. Eu tive o privilégio e a bênção de aceitar Jesus como Senhor da minha vida e fui batizado com o Espírito Santo. Alguns levam algum processo, demora um pouquinho, demora quem sabe alguns meses, alguns anos. Tem gente que está aí há muitos anos sem ter essa experiência gostosa, amorosa e abençoada do Espírito Santo de Deus. Para o cristão, a vida começa com um novo nascimento. Não é verdade? O novo nascimento é o nascimento no Espírito, de acordo com João 3, de 3-8. Você pode abrir sua Bíblia e verificar isso, né? Eu não vou ler todos os textos para nós ganharmos tempo aqui. Ele é o Espírito, né? Ele é o Espírito da vida. É Ele, veja bem, e é Ele quem dá vida às nossas almas mortas. Antes de convertermos a Cristo, lá em Efésios 2:1 fala que nós estávamos separados da graça de Deus. Vivíamos nosso mundo pecaminoso, né? Nós estávamos separados dessa graça maravilhosa. Nós éramos filhos da ira de Deus. E quando você aceita Cristo, Ele te dá vida e vida em abundância. Que coisa maravilhosa. E mais que isto, Ele vem pessoalmente morar em nós, de maneira que a presença do Espírito é o privilégio que todos os filhos de Deus têm em comum. Você tem o Espírito Santo? Você já foi batizado com o Espírito Santo? Amém? Você já recebeu a plenitude do Espírito Santo? Você já transbordou do Espírito Santo? Veja bem, em Atos 2:38, no grande sermão de Pedro, que é grande sermão evangelístico depois do Pentecoste, ou seja, no derramar do Espírito Santo do Pentecoste, Pedro pregou e vemos a afirmação dele que diz assim: arrependei-vos, né? Arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É interessante, amados irmãos e irmãs, eu tenho mencionado muito isso, eu tenho falado muito sobre esse assunto. Eu estava dizendo que 70% dos sermões que tem pregado ultimamente é sobre esse tema, porque a gente sabe que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. E aconteceu que logo no início da igreja primitiva, quando eles ficavam sabendo que um grupo de pessoas havia recebido Jesus, havia aceitado Jesus como Senhor, havia arrependido dos seus pecados, os apóstolos iam lá para ministrar o batismo do Espírito Santo. Porque eles que andaram 3 anos com Jesus, olha que privilégio, né? Caminhar com Jesus 3 anos, almoçando, dormindo junto, levantando, tomando café, e eles não entendiam algumas coisas que Jesus falava, que estava obscuro para eles,
Mas que privilégio poder caminhar com Jesus. E eles só foram receber, ter uma experiência completa do Espírito Santo depois do Pentecostes. Lá em João 21, quando Jesus, após a ressurreição, eu falava isso ontem também, Jesus Cristo chegou para eles, no meio deles, diz: paz seja convosco, e soprou sobre eles, diz: recebei o Espírito Santo. Era uma unção provisória, para eles aguentarem até o Pentecostes. Então, cada grupo, nós vemos em cada momento da palavra de Deus, e quando um grupo recebia a palavra de Deus, isso é muito, muito claro ali, quando Filipe estava pregando a palavra, depois da dispersão, daquela perseguição que houve no início, Filipe pregando a palavra, pregando ali que Jesus Cristo é o Senhor, e as pessoas se convertiam, eram transformadas, libertas, e quando soube que Samaria recebera a palavra, eles foram lá pregar o batismo do Espírito Santo. Hoje muitas pessoas estão na igreja, envolvidas em ministérios, não é verdade? Às vezes cantando, ministrando, mas sem a experiência do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ele vai nos capacitar. Quando nós recebemos os dons, falar de manhã, os dons são ferramentas. E quando você está cheio do Espírito Santo, então ele utiliza essas ferramentas para que você possa abençoar as pessoas que Jesus coloca ao seu lado. Amém? Veja a expressão do verso 39 desse texto. Pois para vós outros é a promessa, ele está falando lá de Joel, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para todos que ainda estão longe e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, o dom do Espírito Santo não é a mesma coisa que o batismo do Espírito Santo. Eu recebo o dom, depois eu sou cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Dá para entender até aí? É fácil, né? Também faz quase 2000 anos que nós estamos ouvindo isso, né? Sobre essa grande obra maravilhosa do Senhor Jesus. Então eu quero destacar aqui, bem rapidinho, a diferença entre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Então o que aconteceu lá no Pentecostes, a segunda maior festa do calendário hebraico, festa das primícias, vinha pessoas de todo lugar, eu dizia na sexta-feira, ali realmente trazer na sinagoga a sua colheita, não era só judeus, eram pessoas de toda a região, povo gentil, porque sabia que o fato de você estar trazendo aqueles mantimentos, aquelas ofertas, aqueles dízimos, Deus abençoava o povo de Israel. E eu estava dizendo também que a circulação no templo, na sinagoga, o movimento diário ali era mais ou menos 25 mil pessoas. Só sacerdotes era 3 mil que trabalhavam lá. E aquele povo estava ali festejando mais uma celebração, quando o Espírito Santo veio lá no cenáculo, e aquelas pessoas que estavam na sinagoga correu para lá e foram impactados pela presença do Espírito Santo de Deus. Então o que aconteceu no dia do Pentecostes foi que Jesus derramou aquilo que ele tinha prometido. Ele diz: eu vou, mas vou mandar o Consolador. Ele disse aos discípulos: permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Mais de 3 mil foram impactados, depois daquele grandioso sermão de Pedro, né? Mais de 3 mil pessoas aceitaram a Cristo como Senhor das suas vidas. Olha só, e a consequência desse batismo do Espírito foi que todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. Que maravilha quando numa congregação, numa igreja como essa, todos estão cheios do Espírito Santo. Eu tenho certeza que não teriam bancos vazios, se todos estivessem cheios do Espírito Santo no seu dia a dia, né? Eu estava dizendo assim que quando você começa a buscar a experiência com o Espírito Santo de Deus, né? Quando você começa a buscar o poder de Deus, ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, você vai inflamar, você vai incendiar, e você vai, através da sua experiência com Deus, do seu transbordamento do Espírito Santo, outros vão ser atingidos. É como fogo na floresta, né? Você pode ver uma floresta verdinha, se um galho seco pega fogo, ele pode queimar toda uma floresta. Então nós, como crentes, né, nós devemos buscar essa experiência com o Espírito Santo para que nós possamos realmente queimar, inflamar. Devemos ser realmente galho seco na presença do Senhor para queimar e queimar todo, mas o fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Tudo bem até aí? Veja bem, o batismo do Espírito Santo, eu lembro antigamente nós cantávamos um canto que dizia assim: quem é que batiza o Espírito Santo? É Ele em quem dá, o Espírito Santo, Jesus é que batiza.
Então, se quer receber o batismo do Espírito Santo, vai a Jesus, né? Senhor, batiza-me com o teu Santo Espírito, né? E o processo é que Pedro falou: arrependei-vos dos seus pecados, né? Arrependei-vos, confessa lá e convida o Espírito Santo para reinar. O Espírito de Deus está aqui. Você crê que Ele está aqui? Amém. Agora, você sente que Ele está aqui? Diferente, né? O sentir tem a ver com intimidade. Eu sei que Ele está aqui, né? Eu só não creio. Todo cristão tem que crer. Eu dizia aqui de manhã que crer não precisa sentir nada. A Bíblia não fala que para você crer tem que sentir alguma coisa, porque fé é confiança. Eu creio, eu tenho confiança porque eu creio na palavra de Deus, não é verdade? Às vezes você está crendo, mas não está sentindo nada. Mas quando fala intimidade, não, eu sinto que Ele está aqui. Eu sinto que o Espírito Santo de Deus está aqui. Então, o batismo do Espírito Santo é uma experiência única, né? Muitas pessoas começam a buscar novos batismos, não existe. Como a conversão também é única, não é verdade? Você foi batizado com o Espírito Santo, o que acontece é que muitas vezes a pessoa um dia está cheio do Espírito Santo e outro dia está pela metade do Espírito Santo e outra vez pode estar lá na periferia, né, do enchimento. Por quê? Por uma série de razões. Eu dei até exemplo da lata d'água. Se você pegar uma lata d'água nesse tempo seco que é aqui é Vilhena, me falaram que aqui fica até quase 6 meses sem chover, né? Meu Deus, 6 meses sem chover. Mas se você pegar uma lata, colocar lá cheia d'água e não chover no período que você colocar aquela lata, dali uma semana você chega lá, a lata que você colocou cheia, ela não vai estar mais cheia, vai estar pelo meio, mais ou menos pelo meio. Por quê? Ela evapora. E o cristão, nós somos expostos às intempéries da vida. A nossa vida é uma tremenda batalha espiritual, é ou não é? Você levanta na segunda-feira, já tem uma série de demandas para resolver. Durante a semana você está pensando muitas vezes, o que eu vou fazer naquele caso, naquele outro caso, não é verdade? Você tem alguma demanda aí para resolver nessa semana? Você tem algum problema para enfrentar durante a semana? Eu mesmo tenho algum leão, umas leoas para resolver durante a semana. Mas eu estou confiante, né, que o Senhor está à frente, não é verdade? Então essas intempéries, essa luta, essa batalha espiritual aí fora, se nós não estivermos indo todo dia na fonte, a gente acaba secando. Por isso que é importante a presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando aqui para você entender melhor essa questão aqui, veja bem, eu estava dizendo que o batismo do Espírito Santo não pode ser repetido. Não é que não pode, é uma só vez. Você teve experiência com o batismo do Espírito Santo e pronto. Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, foi lá em 1977. Eu aceitei Jesus, fui batizado com o Espírito Santo. O que acontece? A gente passar por renovo espiritual. Nós devemos estar cada dia cheios do Espírito Santo. O que acontece com muitas pessoas que aceitaram a Cristo, eles deixam de buscar essa intimidade com o Espírito Santo, essa vida diária de oração, de estar orando, desenvolvendo uma vida devocional. E muitos, quando vão testemunhar, falam assim: olha, lá em 1900 não sei das quantas, que dia maravilhoso, quando eu aceitei Jesus, logo eu fui batizado com o Espírito Santo, quantas coisas indizíveis, como diz Pedro, né, aconteceu na minha vida, que tempo bom, não é verdade? Você já viu testemunho assim? Mas não podemos ficar testemunhando só o que aconteceu há 20, 30 anos atrás ou há 10 anos atrás. Nós temos que contar as bênçãos de ontem. Você tem bênção para contar de ontem? Quem está na sexta-feira aqui, pode contar bênção? Quem estava aqui sexta-feira, levanta a mão, ver. Eu vi 3 mãos levantadas. Foi um derramar do Espírito Santo aqui, né? Olha que vigília abençoada, né? Deus atuando num coração, pessoa sendo cheia, renovado, aqui transbordando a presença de Deus, não é verdade? Então o cristão não pode viver de uma única unção. Nós temos uma unção nova para cada dia. É como maná, né? Amanhã eu vou buscar uma unção, estou aqui louvando a Deus para pegar uma unção nova. A unção não se adquire só no culto como esse, você já levanta. Aliás, a Bíblia diz aos seus amados, Ele dá enquanto dorme, né? A unção é renovada automaticamente quando o Espírito habita em nós. Agora, tem muitas coisas, amados irmãos, que afastam o Espírito Santo de nós.
E essas coisas chamam-se pecado. Às vezes nós alimentamos pecados domésticos. Um cristão não vai sair pecando, adulterando, roubando, matando, não é verdade? Cristão genuíno. Mas muitas vezes nós cometemos pecado com a mente, não é verdade? Sabe aquele pecado doméstico que nós temos, muitos de nós temos, talvez você não tenha, né? Se você tem, é bom começar a divorciar desse pecado, porque o pecado joga lama no nosso rosto, nos afasta de Deus, né? Eu li, eu não sei qual evangelista, não me lembro agora, a Vivalista diz assim: ou você se apropria da palavra de Deus, passa a meditar na palavra de Deus, ame a palavra de Deus, ela vai se aproximar de Deus, tá? Ou se você vai se afastar definitivamente de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, muitas vezes nós temos aquele pecado doméstico que nós gostamos daquele, né? Como se fosse um animalzinho de estimação, e nós não queremos abrir mão, porque ninguém sabe, ninguém conhece. Pessoas próximas, você não sabe que você tem um pecado doméstico. Quem sabe está lá na sua mente apenas. Não é verdade? Mas o Espírito Santo sabe. E isso entristece. E isso impede o nosso crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia fala em santificação da mente, da alma e do corpo. Viver uma vida voltada para Deus e adoração a Deus. Continuando aqui, amados irmãos e irmãs, então quando você passa por essa experiência gostosa do batismo do Espírito Santo, você começa a desenvolver a sua vida espiritual através da palavra, da oração e das madrugadas. Estou vendo aqui reunião de madrugadas, né? Como é importante você levantar. Se você não pode vir aqui, marca no seu relógio na tua casa para você estar na presença do Senhor. A Bíblia diz aos seus amados, Ele dá enquanto, né, dorme, mas Ele diz assim, que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Cara, tem muitas pessoas, tem muita tradução nesse texto, tenta dizer que não é bem assim, mas o Espírito testifica que é assim, né? Buscar o Senhor de madrugada, né? Então, veja bem, plenitude e o arrependimento, mesmo que em casos que não há indícios de que a plenitude foi perdida por causa de algum pecado, por causa de algum pecado que cometemos, lembro que algumas pessoas foram novamente preenchidas quando se reconciliaram com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. O que é isso? Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Na mesma hora que você pode estar cheio do Espírito Santo, se você cometer um pecado e não se arrepender, o Espírito Santo não está mais habitando ali, não é verdade? Não foi assim que você aprendeu na escola dominical, né? Então, da mesma forma que você não gosta, talvez você não goste, eu creio que você não gosta, de chegar na sua casa, encontrar a casa suja, né? Arroz jogado no chão, quem sabe um porco em cima da mesa, galinha andando por lá, é terrível, né? Não é verdade? Chegar lá na tua casa agora, se encontrar uma cena dessa, não dá vontade nem de entrar dentro da casa. Assim o Espírito Santo, como estamos vivendo uma vida pecaminosa, com esses pecados ocultos, com esses pecados domésticos. O Espírito Santo não vai habitar ali. Ele quer habitar num vaso, né? Num vaso e está vivendo em santidade, né? Alguns falam assim, pastor, viver em santidade hoje? Viver em santidade hoje, no tempo que nós estamos vivendo? É impossível viver uma vida em santidade. É possível viver uma vida em perfeição cristã. Já ouviu falar isso? Olha, perfeição cristã é só lá no céu. Isso é coisa de Satanás. Essas teologias modernas que tentam perverter a palavra. Tito fala que é possível viver uma vida santa, justa e piedosamente. Não é verdade? Hoje, abra sua Bíblia em Efésios 1:4. O que fala lá? Alguém leia aí. Efésios 1:4. Leia com voz audível. O que diz aí? Está ali, ó. Como é que não existe santificação? Como é que não existe perfeição cristã? Pode deixar novamente lá. Ele escolheu você antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e perante Ele em amor. Agora vai lá para Tessalonicense,
Vamos lá ver esse negócio, vamos passar limpo esse negócio aí, né? Esse pessoal com as teologias modernas, isso não é moderno, já vem de muito tempo atrás. Paulo questionou muito isso, né? Vamos lá ver 1 Tessalonicenses, não me falha a memória. Olha só o que fala aqui, tá? Olha só. Vamos ver aqui. Diz aqui, ó. Vamos ver aqui. É 2 Tessalonicenses, desculpa. 2. Deixa eu ver isso aqui mesmo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Pode colocar lá para nós, ô Lucas, para que a gente possa, quem não trouxe Bíblia, ler. Diz lá: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para santificação, para a salvação, não é isso? Ele escolheu para você desde o princípio para a salvação pela... Olha só, que negócio é dizer que não existe santificação, perfeição cristã? Se ele diz ser de santos, como eu sou santo. E se o alvo do cristão, amados irmãos e irmãs, é ter a estatura de Cristo, não é isso que diz lá em Efésios, capítulo 4, a plenitude de Cristo, a profundidade de Cristo, e Colossenses fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Como não existe santificação e perfeição cristã? Você concorda comigo? Porque sem santificação e perfeição cristã, o Espírito Santo não vai atuar através de nós. Não é verdade? Se porventura acontecer de você pecar, a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação do nosso pecado, propiciação do nosso pecado. Vai lá, arrepende, pede perdão, né? E comece novamente. Mas nunca achar, não, olha, esse negócio não existe. Porque, amados irmãos e irmãs, nós estamos num tempo em que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, e Pedro profetizou isso. Eles não tinham noção do que ele estava falando da nossa época hoje. Nos últimos dias, ele fala lá que surgirão escarnecedores com seus próprios escárnios, pervertendo a palavra, né? Lá em 1 Timóteo 4,1 ele diz assim: ora, o Espírito afirma, quem é que está afirmando? Que nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé por obedecer a ensino de demônios. E os demônios têm entrado sorrateiramente dentro das igrejas, com essas teologias, entre aspas, modernas, tentando perverter o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho da fé fácil, né? Você vê a igreja hoje, amados irmãos, a igreja, eu estava dizendo que ela deixou de assumir o seu papel de voz profética. Se prega tudo em vários lugares aí, mas não emprega o Evangelho da santificação, da perfeição, do amor ao próximo, do perdão. Não é verdade? É ou não é? Não estou dizendo que está acontecendo aqui, né? Mas aí fora está assim. Paulo chegou aos Gálatas dizendo assim, Gálatas 1,4, ele fala assim: admira-me que estás passando tão depressa da graça do nosso Senhor Jesus Cristo para um outro evangelho. Paulo profetizou os nossos tempos, gente. Olha só, ele fala assim: nem mesmo eu. Gálatas 1,9, pode verificar aí. Nem mesmo eu, ou um anjo vindo do céu. E ele começou aquele trabalho lá na Galácia, né? Ele diz: nem mesmo eu, ou um anjo vindo do céu, os pregue outro evangelho, seja anátema. Ele está dizendo assim, penso eu, se um dia eu chegar aqui para vocês, começar a falar outras coisas, não me ouve, me rejeita, que eu estou fora de mim. Olha que coisa maravilhosa. E daí ele recomenda para Timóteo, Gálatas 1,3, e fala assim, ó,
quando eu estava de rumo para a Macedônia, te roguei permaneceres em Éfeso para que não ensine outra doutrina. Então, amados irmãos e irmãs, por que nós estamos falando isso? Porque a igreja tem perdido o foco. Lá em Florianópolis, Santa Catarina, tem um ditado que fala assim, o pessoal tem que dizer assim, ó, você tem que voltar para a casinha. Eu dizia ontem, a igreja brasileira precisa voltar para a casinha. E nós temos uma herança valiosa que transformou a Inglaterra no século XVIII, através do movimento wesleyano, através de John Wesley e o movimento metodista daquela época. Cada 10 casas, 7 eram bares e prostíbulos. E ele atingiu justamente o câncer da sociedade, né? Que era justamente essa questão. E o Wesley sempre defendeu essa teologia de Jesus, de Paulo, sobre a santificação e a perfeição cristã, porque Paulo diz, sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Estão me entendendo? Dá para entender? Que não podemos continuar brincando de igrejinha. Ah, hoje eu vou na igreja, hoje eu não vou. Ah, eu estou cansado, né? Ah, hoje chegou alguém em casa, convida alguém para vir em casa, mas venha ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, muitas vezes nós apagamos o Espírito Santo em nós, porque nós começamos a ceder às pressões do dia a dia. Então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, você recebe a plenitude do Espírito Santo. Esse é um crescimento que você vai adquirindo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, então você vai buscar mais um pouquinho, então você vai transbordar do Espírito Santo. E esse transbordamento não fica para você. A palavra de Deus fala que nós, amados irmãos e irmãs, que nós somos, né? Paulo cita lá em 1 Coríntios 4:1, diz que o que requer dos despenseiros é que seja encontrado fiéis, né? O que é o dispenseiro? Tem a ver com dispensa, né? O que nós cristãos carregamos dentro de nós? Nós, mesmo sendo vasos de barro, frágil, Deus confiou a mim e a você a carregar esse valioso tesouro que é da palavra de Deus. Nós somos dispenseiro da multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa, hein? Sabia disso? Às vezes muitas pessoas esquecem que nós fomos chamados, né? Nós somos chamados por uma santa vocação, acho que é 1 Timóteo 1:9, ou 2 Timóteo 2:9, para uma santa vocação. Esse dia atrás alguém estava falando sobre vocação, porque a minha vocação, peraí, nós não fomos chamados para uma vocação, nós somos chamados para uma santa vocação. Você está entendendo? Ah, eu fui vocacionado, eu tenho uma vocação pastoral, ou minha vocação... Não, você foi chamado para uma santa vocação. Nós somos portadores. Deus deu o privilégio de poder transmitir a multiforme graça. A multiforme graça da santificadora, renovadora, perdoadora e assim por diante. Coisa maravilhosa. Saber que Deus concedeu isso a mim e você teve o privilégio de ser escolhido para poder ser embaixador, né? E embaixatriz, é isso? É embaixatriz que fala? Embaixador e... acho embaixatriz também, né? Esse dia alguém me corrigiu, né? O termo aí, agora até esqueci qual que é. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, ele está aqui no nosso meio, né? Ele está aqui, ele quer abençoá-lo, quer renová-lo. Muitas pessoas faz muito tempo que não sentem essa doce, gostosa presença do Espírito Santo de Deus, né? É como bom saber que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando você está triste, você ficou triste hoje? Quem ficou triste hoje? Hã? Às vezes, muitas coisas nos levam a ficar triste. Se você abrir o jornal agora, você vai ficar triste. Paulo diz, entristecido, mas sempre alegre. Daí, eu fiquei triste hoje com uma situação. Eu falei assim, o Santo Espírito, eu não aceito isso, né? Venha ao Santo Espírito. Eu comecei a adorar o Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador, ele que traz alegria, ele traz gozo, né? Nós temos esse ministério glorioso do Espírito Santo a nosso serviço. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Hoje é o tempo dele.
Às vezes você desafia a igreja a colocar em pé e nós desafiamos a igreja a dizer assim: você tem condições de expressar 2 ou 3 palavras ao Espírito Santo de Deus? Você consegue dizer que você ama Ele? Às vezes você não tem dificuldade de dizer assim: ó Deus, eu te amo, né? Ô Jesus, querido, eu te adoro, Jesus. Você já falou isso? Mas para o Espírito Santo já falou? Eu te adoro, Santo Espírito. Tu és bem-vindo aqui. Tu és o meu consolador, o meu ajudador, né? Às vezes nós cantamos tantos cânticos de inspiração, de invocação ao Espírito Santo, mas na hora de relacionarmos com Ele, nós temos essa barreira. Por que você não conversa, por exemplo, com uma pessoa? Quantas vezes eu conversei contigo? Nem conversei, só oi, né? Eu não conheço, não tenho intimidade. Fica difícil, né? Eu preciso desenvolver aqui intimidade com Ele, não é verdade? Então como é que eu vou dizer para o Espírito Santo que você o ama, né? É hipocrisia falar isso, né? Porque você não tem intimidade com Ele. Porque se você ama, você vai buscar um relacionamento com Ele, não é verdade? E o Espírito Santo, Ele quer relacionar com você. Ele quer usar você. Ele quer capacitá-lo. Para encerrar, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Vocês conhecem o texto? Glória a Deus. 1 Samuel. Por exemplo, eu não tenho intimidade com esse púlpito. É de rodinha. O meu precisa quase 2 camaradas para carregar ele. É daquela madeira angilo e pedra. 1 Samuel fala que Samuel foi enviado a Jessé, né? Versículo 1 fala assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Imagine Saul sabendo que o profeta está descendo lá para poder ungir um novo rei. Olha só o que o Senhor disse. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Presta atenção: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Veja bem, foi a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram: é de paz a tua vinda? Porque quando o profeta aparecia, alguma coisa acontecia, não é verdade? Eles ficaram preocupados, tremendo: é de paz a tua vinda, né? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. O que ele falou depois? Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. É tempo de santificação, gente, tá? Eles apenas participar do sacrifício. Olha só: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Depois, para não entrar no outro assunto aqui, estavam todo mundo lá reunido. Quando ele botou o olho no primeiro filho de Jessé, ele falou assim: é esse aqui. Ele pensou com Deus, né? Senhor, aí está o ungido dentro de ti. Sabia que você não pode nem pensar? Ali o texto não fala que Samuel conversou com Deus. Ele pensou, falou assim: aí está o escolhido. Deus falou assim: meu Samuel, o homem vê o exterior,
mas o Senhor vê o interior do homem. Não é esse não. E foi passando um por um, até que chegou para Jessé e diz assim: não tem mais ninguém? Que nenhum desses foi aprovado diante de Deus. Tem meu filho, está lá guardando ovelha. Então chamou Davi. Quando Davi chegou, ele, olha, acompanhe comigo o texto aí, ó. Verso 12. 1 Samuel 12 diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. O que passou na cabeça dos irmãos? Ele não estava ungindo um rei perante as pessoas, ele estava ungindo um rei perante Samuel e Deus. Nem Davi havia revelado que ele estava sendo ungido o rei aqui. Está revelado aí? Porque se tivesse sido revelado, quem sabe o Saul já estava para matar todo mundo lá. Olha só, seus irmãos pensaram assim, quem sabe, Jessé também, quem sabe ele está sendo ungido para um ministério específico, quem sabe ele pode estar sendo ungido para ser um profeta. Não estava dizendo aqui para o povo que estava ungindo um rei, não é verdade? Tomou, né? Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Todos nós podemos ser ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Quando você é ungido, o Espírito Santo de Deus se apossa de nós. Sei que coisa maravilhosa. Sei que coisa tremenda. Sermos ungidos, ou seja, sermos batizados com o Espírito Santo. Por isso que lá em Eclesiastes 9:8 fala assim: jamais, a cada dia seja alvas as tuas vestes, e jamais falta o óleo sobre a sua cabeça. Você já foi ungido pelo Santo Espírito de Deus? Já foi selado pelo Espírito Santo de Deus? Você tem produzido frutos? O grande sinal de uma igreja avivada, o grande sinal do indivíduo ser batizado com o Espírito Santo, é quando o Evangelho está sendo pregado e vida está sendo salva. A pessoa ungida pelo Espírito Santo de Deus, ele tem um fervor muito grande, como acontecia dos metodistas no tempo passado, que os metodistas tinham paixão pelas almas perdidas. Eles não se conformavam até que a pessoa pudesse conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Será que nós temos essa paixão hoje? Será que o Espírito Santo que está em nós está nos impulsionando a testemunhar, a pregar essa palavra a tempo e fora de tempo? Você já foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Jesus, ele, amados irmãos e irmãs, ele lá naquela festa, lá em Atos, lá em João 7, olha só, João 7:38, acompanhe comigo aí, acompanhe comigo, João 7:38, agora estou terminando mesmo, pastor, tá? Vocês têm um pouquinho de paciência também, que eu viajei 2.800 quilômetros aqui com vocês, mas 5 minutos, tá bom? Tá bom aí? Então veja bem, olha só, quero destacar isso aqui, muito interessante. Lá em João 7:38 diz que o clímax dos 7 dias de festa, o texto fala assim: quem crê em mim, como dizia a Escritura, do seu interior fluirá um rio de água viva. Presta atenção aqui, esse é um dos rituais coloridos das festividades. Era que cada manhã, nessa festa, uma procissão solene, guiada por um sacerdote, que levava um jarro de ouro, dirigia-se ao tanque de Siloé para buscar água, que depois era derramado como libação no lado esquerdo do altar. A compreensão geral era que essa cerimônia comemorava a providência miraculosa de Deus no deserto e simbolizava o futuro derramamento do Espírito prometido, que Deus havia prometido lá para o profeta Joel. Esse é um ritual que simbolizava o derramamento do Espírito Santo. Jesus usou esse ritual, olha bem, Jesus usou esse ritual como seu texto básico. Em voz alta declarou, ele mesmo, né,
Ele diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior vai fluir rio de água viva. Ou seja, vai ficar cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Quem beber, vai ficar cheio. E lá em Apocalipse 22, não fala isso: um rio saía do trono, um rio claro como cristal. E esse rio é o Cordeiro de Deus, é Ele que te dá o Espírito Santo, né? Quem crê em mim, olha que coisa maravilhosa, são duas frases, né? São duas frases interessantes aqui para nós. Quem crê em mim, quem crê em Jesus, pode ser cheio do Espírito Santo, né? A plenitude do Espírito Santo deve ser apropriada, e ela tem que ser a cada dia, a cada momento. Não é só no momento de culto, não é uma vez na vida, não, porque existe o rio que não para de regar. Esse rio é o Senhor Jesus, amém? Você já experimentou essa plenitude do Espírito Santo? Você já experimentou esse transbordamento? Muitos cristãos estão vivendo num deserto espiritual, como ministramos hoje de manhã. Outros estão vivendo na periferia das bênçãos de Deus, não conseguem saciar a sua sede espiritual. Muitos, quem sabe, desejam expressar como o salmista, que é um momento no deserto, que ele fala assim, né? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Não podemos ficar dizendo, aquele tempo, ou aquela experiência, ou aquele encontro. Você tem que dizer a bênção que foi hoje de manhã, contar a experiência de hoje, desse dia, porque o Espírito Santo, Deus é um Deus dinâmico, Ele faz nova todas as coisas. Quem sabe você esteja sentindo a mesma necessidade do salmista de saciar sua sede espiritual, ou quem sabe você esteja necessitando de uma plenitude, de um renovo espiritual, ou quem sabe você não foi batizado do Espírito Santo, gostaria de começar essa caminhada gloriosa, amém?